Eu sei. Eu não quero, só que eu quero ouvir. Vou fazer uma trilha sonora hoje. Oh, e aí, galera? E aí, Dennis Blackstone? Grande Dennis. Grande Dennis, guitarrista das multidões. Como é que tá o som, Dennis? Tá bom, tá alto, tá baixo? Tá ótimo então, seu Denis. Ah, sabe muito de som. Hoje nós vamos falar com a tia Sara Bodowski sobre rádio, sobre um monte de coisas legais. Vai ser tria hoje também. Já começamos no drink, hoje é sexta, hoje daí a live com o drink. Sara entrou agora. Oi! E aí? Já tá comendo já. Óbvio, né? Um lanchinho aqui. Que bom esse negócio. O que é isso daí? Cara, eu não sou muito de doce, né? Oi, tudo bom? Oi. Tudo bem? Ó, a galera vai começar a entrar agora. Eu não sou muito de doce, mas tem uma amiga que tá fazendo... Tem um projeto dela que faz aniversário, ela me trouxe uns macarrons. E eles estão recheados com leite condensado. Bah, me deu uma doninha. Mas o mais importante é isso aqui, ó. A Ana tá indo. Tá, a Ana tá aí, aparece. Mas eu vou tomar banho primeiro. Eu quero que ela diga se tá bonito, ó. Vê se meu drink tá bem aqui. Tá bonito. Pera aí que ela vai ouvir agora. Eu vou tomar banho primeiro pra vir falar contigo. Ela falou tá? que seu drink tá bonito. Tá bonito, Eu pensei- tá lindo. Tá? Aham. O canudinho é de plástico? É de plástico pra ficar sempre, né? Um Pra canudinho. ficar em pra casa mim. sempre. Então tá. Não, é aqueles canudinhos que vai comigo pra tudo quanto é lugar, né? Não existe canudo descartável na minha vida. Eu tenho um de plástico e um de bambu. Mas esse aqui eu achei mais bonitinho pra fazer aqui. Tá, eu já volto, tá? Vai, Então, vai. você vai tomar banho. E aí, tia Sara? E aí, tô preparada aqui. Na única parte arrumada da minha casa, que é minha sacada, tá? Pô, tá bonitinho. Tu fez até um fundo ali com as luzinhas. Ah, Tá massa, cara. R$14,90. Peraí, deixa eu... Nas casas do Maria. Não vamos Caralho. falar marca aqui porque a gente não tem patrocínio. Só vamos falar se nós tivermos patrocínio. olha aqui, ó. Vamos... Deixa eu controlar uma coisa, porque eu agora tô com esses negócios de... Eu comprei um ring light, né? E Sim. A tua luz ring tá melhor light. que a minha. Quero ver assim. Viu, Ana? Ela comprou um ring light, só que a gente comprou... Eu vou te mostrar o que a gente comprou, tá? Vou tirar aqui. Tá. Que é Não, mas melhor então que o tá ring light. ótimo. Ó, só bota Yeah. essa luzinha no telefone. Uhum. Olha só como é que eu fico. Sem luz, com luz. Eu tô me achando muito brilhante aqui. Não, sabe? mas tu tá bem. Não, tu tá bem clara, tá bem clara. Às vezes a gente fica daí oleoso, né? Aham. Mas tá bonito. Então tá bom. Então, vamos esperar. Assim a gente vai falando, o pessoal vai entrando. Enquanto a gente fala Vamos uma bobagem. conversando, que depois Bom, a isso, galera ó, também fica não adianta te salva e a falar. gente vai... Isso, exatamente. Olha, a galera entrando. Viu? Deixa Viu? Sexta-feira é as lives com drink, né? Mostra o teu aí. Aí. Saúde. Olha lá. O que tá tomando? Agora caipirinha. Uma caipirinha pra entrar, depois vai ser cerveja. Melhor caipirinha do mundo, que é a da Ana, né? Essa marca a gente pode falar. Sabe o que é o problema? Eu moro aqui na João Pessoa, né? E Pois é. vocês vão ouvir um barulhão, provavelmente, daqui a pouco, né? Mas Só que daí, nós João Pessoa em qual parte? pela João Pessoa... Mas é mais pra Redenção? Mais pra... Não, mas é Zenha? no meio do caminho. Meio do caminho. Já é a Zenha aqui, mas é meio do caminho. É barulho. Perto ali barulho do tem. posto de saúde, então. Posto de Por aí, saúde ali. por aí, ali. por Tá. essa região. Por aí. essa banda aí. Por essa banda aí. O que eu ia te dizer? E aí, eu tô na minha sacada
E esses dias eu fiz uma live aqui de trabalho. E eu, assim, ó, tava com o fone fechado e não me ouvia. E falava. E os meus vizinhos depois falaram que eles não precisaram assistir minha live, porque eles escutavam na casa deles o que eu tava falando. Então, se eu começar a falar muito alto, me avisa, tá? Porque, né? Tá, entendi. Eu sou aquela pessoa que reclama dos vizinhos, tá? Quando fazem barulho, mas eu não me dou conta quando eu faço barulho. Ah, se tu reclama, daí tu vai ter que aceitar a reclamação dos caras. Sempre. Você vai saber que eu tô aqui fazendo barulho. não reclamo porque eu sei que às vezes eu me passo no drink, escuto o som alto. Mas não reclamo porque quando os caras fizerem, eu fico quieto. Né? A galera entrando aqui. João Derli, um abração pra ele. Clarice, João Gabriel. Derli. Que mestre. Esse aí é o professor de todos. Grande João, meu ídolo. Tá aqui que a gente vai conversar sobre... Não, Peraí. Primeira Tá. pergunta. A gente vai ter um papo Instagram ou a gente vai ter um papo Twitter? Acho que a gente tem que definir as regras antes. O teu papo Twitter, eu acho. Que ele, o Twitter também é... acho. Ótimo. Zanus entrou aí também. Fernando Zanus é mestre. Papo Twitter, Papo então. Twitter, que daí Tá. eu vou te perguntar algumas coisas aqui e aí depois tu vai. Não tem, eu ia seguir um roteiro aqui, mas pra ti não precisa. Óbvio, né? Fiquei pensando, que roteiro? Sexta-feira de noite, putz. É. A galera pode participar também aí. Só não, os meus amigos, né, não me mandem WhatsApp porque não entra nessa tela. Eu deixei em modo... Deixa o modo avião, né? Senão fica pulando aqui. Como é que tu começou no rádio? Como é que tu foi parar no rádio? Comecei no rádio. A pergunta que eu disse pra ele, não vai lá pra trás. Tudo bem. Não, mas é só... Brincadeira, né? Você não precisa falar do Brasil na madrugada, que eu acho que tu não Tô gosta, brincando. mas só pra te Não. começar, né? Só pra te ter uma linha do Exato. tempo. É uma linha do Não tempo. disse que eu não disse que eu não gosto de falar do Brasil da madrugada. Claro que eu gosto, imagina, eu fiquei 8 anos lá. Mas é que aconteceu tanta coisa depois que às vezes é difícil lembrar, mas pô, foi uma aula também, de... eu te entendo que a galera fica só lembrando do passado e não o que a pessoa tá fazendo agora. É chato isso, né? Não sei, eu não usaria a palavra chato, mas é assim. Tipo assim, que nem o cara assim, lança vários discos e só fala do outro disco lá há 30 anos. Ai, adorei essa. Adorei. Adorei essa. É legal aquele meu disco, mas eu fiz outros, tá, cara? Eu gostei, eu vou usar esse papo aí. Então, Tá. sabe que eu fiz direito primeiro, né? Eu fiz direito, passei em direito na URGS, porque eu queria passar num curso difícil, né? Queria aquelas coisas, né? Aí eu vou fazer um curso difícil. Aí fiquei uns 2, 3 anos tentando, passei. Cara, não tinha nada a ver comigo. E eu sempre quis jornalismo. Eu sempre Não consigo imaginar tua advogada. Mas assim, aí eu resolvi que eu queria... eu sempre gostei de jornalismo, sempre gostei de contar histórias, né? Eu adoro contar histórias, adoro conversar. O Edgar, eu gosto de vinho também, o Edgar é um dos grandes enólogos aqui do Rio Grande do Sul. Aí eu assim, cara, passei, tava lá no direito, comecei a ter depressão, comecei a ter angústia, ansiedade, porque não tinha nada a ver comigo, tá? E aí eu tentava sempre ir pro rádio e pro jornalismo. Eu fiz curso da FEPLAN, eu tinha a carteirinha lá de radialista. E aí eu fazia curso 2 na URGS. Quem não sabe, tu pode fazer alguns cursos, algumas cadeiras na URGS, enquanto eu fazia direito, fazia curso 2 de jornalismo. Me formei em direito. Foi, né? 5 anos e meio. Claro, me formei em direito. Me formei em direito, aí eu fui morar na Irlanda. Queria ficar 1 ano na Irlanda. Eu fiquei 1 mês. Não foi bem 1 mês, mas eu digo que foi 1 mês, tá? Voltei. Me formei em direito, fiz vestibular de novo e passei em jornalismo. E aí a URGS estava em greve e eu fui pra Irlanda. Aí eu voltei. Assim, eu ouvia muito a Rádio Gaúcha, tá? Na minha casa, minha mãe, ela tira o rádio da parede. Ela não fica... Ela não sabe como é que é botão. Eu dei um rádio com botão, não importa. Ela tira, né, da parede. Da parede, aham. E aí, a mãe falou, tem um estágio rolando na Gaúcha. E eu liguei pra lá. Liguei pra lá, falei com o chefe de reportagem, ele disse assim, olha só, já fechou a seleção, já mandei os currículos pro RH. Aí eu falei assim, tu me consegue o telefone do RH? Ele adorou, né? Hoje eu me dou conta, né? Se o estagiário for pra mim isso hoje, eu digo, vai. Pô, esse cara quer mesmo, né? É. Tá, mas tu já tava pensando, Tava no primeiro semestre. Tá, primeiro semestre. Aí eu liguei pra moça da RH, que eu não me lembro o nome dela, eu tenho que recuperar, ela não tá mais lá com a gente. E eu assim, assim assado, eu queria participar dessa seleção. E ela, mas é que assim, já tem um número X na sala. Eu me lembro da frase que eu falei, absurda, né? Eu falei assim, que a sala tem um número X de pessoas, viu? Assim, eu sou magrinha, eu entro na sala.
Daí ela falou assim, tá, deixa comigo. Ela, tá, pode vir, vem fazer. Eu fiz, né? Foram 3 seleções, assim, era uma depois da outra, era dinâmica, não sei o quê. E aí eu me lembro que foi ela que me ligou pra dizer que eu tinha passado. E eu fiquei muito feliz. E ela me disse assim, nossa, eu queria muito ser a pessoa que te ligasse, porque eu sabia que tu ia ficar muito feliz. Eu entrei como produtora do Chamada Geral, segunda edição, Sim, à tarde. Da tarde, aquele da tarde. Aí 2 anos de estágio, naquela época era 2 anos, né? E aí o Jaime Copsen ia se aposentar. E eu entrei na madrugada para apresentar. Eu fui contratada como apresentadora junto com o Rafael Collin, que depois veio o Marcel Matuziak. Fiquei 8 anos total na madrugada. E fazendo coisas na Gaúcha. E tive, assim, a madrugada, ela era difícil por causa do horário, mas ela tinha coisas ótimas, né? Eu saía, por exemplo, às 3 da manhã e ia pro Gira, né? Exatamente. Isso. Eu acho que eu te conheci no Gira. Sim. E eu chegava sóbria às 3 da manhã. Isso era muito bom. Eu chegava sóbria, né? Mas é que o Gira lá. começava ficar legal 1, 2 da manhã. Então Não 3 sei, da manhã era perfeito. Quando eu chegava já era assim, eu já me sentia naquele momento, assim, chegar de gente. Mas, Nunca gostei de. Eu achava o Brasil. Eu escutava muito o Brasil da Madrugada antes de te conhecer. Porque ele era isso, parecia que tu era amiga das pessoas, assim. Não era essa. O Sim, ouvinte parecia que era teu amigo. era muito legal isso. Muita gente tem saudade, sabe? É que, na verdade, isso é um negócio do rádio, tá? Agora na FM, a gente fala FM, mas todas as rádios são FM, né? Não, quer dizer, a Farroupilha não é FM, mas a Gaúcha é FM já há muitos anos. Há muito tempo. A gente tem uma sensação que o rádio ele é muito próximo. Eu sou muito fã de rádio, tá? Eu escuto rádio em vários países. Não em vários, 2 países, né? Na Argentina é um deles. Então, porque o rádio me leva para os lugares. E eu tenho programas que eu escuto. E eu sei exatamente o que as pessoas sentem comigo ou com outros apresentadores, porque eu sinto assim, esses dias eu vi um seriado de um cara da Argentina, que é o Seba Weinreich, e é o Quase Feliz, tá? E o cara é radialista lá mesmo. Ele fez esse seriado, mas ele é radialista. Eu botei no Twitter e enlouqueci, assim, com o negócio, comecei a ouvir o cara e ele me respondeu e começou a me seguir. Gente, eu printei e mandei pra todos meus amigos. Os caras nem sabiam quem era, meus amigos não faziam ideia de quem era a pessoa. E eu lá, gente, que massa! Tá me seguindo. Quero comendo as coisas dele, tento ser íntima. Mas eu sei, né? Eu tenho essa medida, assim. Então eu entendo, às vezes, quando as pessoas são... Parece que eu sou tua amiga, Sara. É Sim. isso, né? É isso. Eu tenho uma coisa assim, eu adoro isso, mas eu tenho um limite para as pessoas que passam um pouquinho, assim, né? Tem um limite. Quando começa a me incomodar, eu fico quieta. E as pessoas já sentem, entendeu? Os que não sentem, eu bloqueio. Normalmente são homens. Mulheres que passam do ponto, tá? Passam do ponto. Mulheres são muito legais, elas se identificam comigo, elas contam a história delas, eu conto a minha história para elas quando a gente tem tempo ali, eu viajo, essa questão de... Hoje em dia, né, tantas coisas que tem em cima da mulher, de questão de tamanho, de peso, eu assim, quer saber, vamos comer, guria, estou entrando agora, estou aqui no docinho. Sou magrinha? Não sou. Eu vou ter o meu corpo dos 18 anos? Não vou. Eu tô viva, estou comendo. Sim. O Papa disse, agora como eu me faço um sexo. Eu acho que isso é uma parte que eu quero falar. A gente pode falar agora sobre do momento que mudou muito isso, né? Tipo, de a pessoa se libertar do que tem vontade, quer ser o que quiser, quer ser gay, quer ser... Cada um vai ser o que quiser e quer comer, quer ser gordo, quer ser magro, quer ser... a gente é quase da mesma faixa etária ali. Quando tu pegou... Eu tenho 41. Eu tenho 44. Tá. A gente é dos anos 70. Né? 80. Nos anos 80 a gente era criança. E esses dias eu fiz um tweet, até que repercutiu bastante, que foi isso, tipo assim, a nossa geração, na infância, pegou muito piada machista, homofóbica, transfóbica, tudo de ruim. A gente cresceu assim. Então, pra gente modificar, pra mim demorou bastante tempo pra eu parar de fazer as piadas, sabe? Pra eu ver que era uma merda fazer isso. E aí, tipo, acho que agora que vai ser uma outra geração melhor que a nossa, sabe? Eu imagino que pra homem é mais complicado, né? Porque tu tem os parça que, se tu chamar atenção... Isso é que legal de falar sobre isso, sabe? Que legal, porque eu sempre fui muito liberal. Eu sempre entendi que as pessoas... Não.
isso tem um pouco de egoísmo meu. Eu sempre quis viver a minha vida ao máximo. Oi, gente, eu tô vendo vocês, tô vendo os olhos de filha. vocês, tô ligada aqui. Ó, minha mãe entrou. Beijo, mãe. Quem é tua mãe? Minha mãe é Cláudia. Ah, oi, Cláudia. Que legal, que massa. Então, assim, eu sempre fui muito liberal, tá? No sentido assim, eu sempre quis poder viver a vida ao máximo. Eu gosto muito de viver. Eu acho que viver é um presente espetacular, Divino. assim, os sentidos, né? Poder beber uma coisa boa, comer uma coisa boa, tocar, ouvir uma música, dar um beijo na boca. Isso é bom, entendeu? Então, eu ficava sempre imaginando assim. Eu me lembro que quando eu fiquei. Eu mais ou menos lembro quando alguém me contou como é que era que um homem e um homem podiam ficar juntos. Eu acho que era uma vizinha dos fundos da minha casa, que foi a vizinha também que me contou sobre sexo. Sabe? Uma vizinha mais velha, assim. A gente ficava na cerca conversando e ela, porque é assim, assado. E eu, olha. E essa mesa, depois minha mãe foi me contar da vida e eu tive que fazer uma cara de. Eu conhecer isso, né? Eu fiz uma cara assim de gente que. Não, mãe, não sabia nada disso. E quando ela me falou que homens podiam transar, primeiro, né? Eu fiquei pensando assim, olha que interessante. Eu achei, olha, né? Fiquei curiosa. E eu lembro que ela me contou isso com preconceito, né? Quando a minha mãe me contou, ela não tinha preconceito. E eu lembro que o que eu pensei era assim, puxa vida, que ruim tu não poder fazer o que é teu, né? Que ruim tu não poder ser quem tu é. Quem tu é. E eu me lembro que a sensação que eu tive quando, né, eu fiquei sabendo dessa questão de que era criança, tá? Era pequena, imagina, Novo Hamburgo. Uhum. Quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo estarem juntas, sexualmente e amorosamente, eu achei legal, eu achei que era um mundo maior, assim, sabe? Eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito curiosa. Então eu achei que legal, sabe? As pessoas podem, claro que eu tinha curiosidade, né? Claro que eu também tive influência de, sério. Mas eu lembro que isso foi se desenvolvendo. Claro, é normal, né? Não nasci assim, totalmente desconstruidona, né? Mas eu lembro dessa sensação. E eu lembro que quando os primeiros amigos gays que eu tive, era muito bom, porque a gente tinha uma conversa que eu perguntava de maneira natural, como eu perguntaria para uma amiga minha, como é que foi tua noite, como é que foi as histórias. Nossa, foi muito bom. E aí eu vim morar direto em Porto Alegre, aos 20, 25, 26 anos, no Bonfim. E pra mim era assim, ó, era a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? Bonfim podia tudo já. Cara, as pessoas andando de mão dada, como queriam, era uma vida muito legal. Eu não peguei o Bonfim dos anos 80, que eu gostaria muito de ter pego, né? Porque, nossa, esquece, né? Esquece que foi o auge. O auge. Mas era muito bom, sabe? Era amor, era música, era arte, a gente discutia outras coisas. E hoje em dia, quando se por um lado a gente está entendendo que não se trata de politicamente correto ou incorreto, é politicamente humano, né? Não tem que fazer piada com diferença. Tem tanta outra coisa para rir. Uma piada inteligente é tão boa, é tão mais interessante. Eu tô botando meu dedo aqui porque tá escurecendo a tela. Não então, uma piada para depreciar o outro, né? Tu tem que... Quando tu ri pra depreciar o outro, tu tá tentando, tu tá fraquinho em alguma coisa, tá tentando te fazer mais forte, isso é certo. Tá? Isso, tem alguma coisa em ti que tá fraca. Isso também. Quando tu vai diminuir o outro, o problema é teu, né? E eu não acho que eu não... Antigamente eu tinha um discurso, tá? Que eu dizia assim, o homofóbico no fundo é gay. Não, um amigo meu gay me disse o seguinte, olha aqui, ó, eu não quero esse cara no vale. Deixa esse cara fora do vale, porque eu não quero esse cara no vale. Claro que existem, sim. Existem homens que têm problemas com a sua sexualidade e transformam esse problema em agressividade. Mas uma parte é porque tem problema com porque é preconceituoso, ele é de mal com a vida, exatamente. Preconceito é problema com a sua vida, exatamente. Então era assim, eu fui descobrindo as coisas e eu sempre pensava, gente, se a gente só tem uma vida, que ela seja muito bem vivida, sabe? Muito bem vivida. Eu tive várias crises de trabalho, várias crises de vida. Eu vivo crises, né? O tempo todo. O pessoal acha... Eu descobri que o pessoal acha que eu sou super zen e bem resolvida. Eu acho lindo que eu consiga passar isso. Não sou nada zen e muito menos bem resolvida, entendeu? Eu vou me resolvendo todos os dias. Não tem... Esses dias você falou uma coisa na rádio que eu te escuto, né? Eu te dou audiência. Muito obrigada. Tu falou que tem uma tu contratou, não sei, uma amiga para organizar as tuas tarefas diárias. Achei bem legal e interessante aquilo que tu
organizava e cumpria cada, sei lá, 2, 3 dias, né? Cumpria o que tu vai fazer. Não precisa programar para um mês, não era mais ou menos isso? Não, assim, eu adoraria ter alguém. O meu sonho de consumo é ter alguém para organizar minha vida, para eu poder usar a parte criativa, porque eu levo muito tempo me organizando, porque eu sou muito desorganizada. Então, o tempo da organização demora muito. Sim. Mas eu tenho uma amiga, que é a Marilda Romero, ela é consultora em Feng Shui, em energias, em organização, e ela me deu a dica da regra da lista de 3. Lista de 3. Eu tinha uma lista gigantesca de coisas. Eu olhava para aquela lista e não fazia nada. Então, agora eu tenho sempre 3 coisas na lista. Ela tá aqui, ela tá... 3 coisas, matar as 3 coisas, bota mais 3 coisas. Ah, muito legal. E aí, daí tu tem assim uma lista do lado, não no mesmo arquivo, não no mesmo papel, onde tá o que tu vai lembrando, porque a gente sempre vai lembrando, né? Então vai naquela lista. E eu vou te dizer um troço, isso aí é tão legal, porque assim, eu fico com uma coisa só pra fazer. Eu não vou pra minha cabeça para outras coisas, sabe? Às vezes eu tranco, ok, mas eu faço. E quando eu faço as 3 coisas, eu me sinto assim, bem, sabe? É aquela... Cumprir na minha tarefa. E como a gente se põe em tarefa, né? Como a gente não consegue deixar o tempo pra não fazer nada ou pra... Parece que a gente sempre precisa produzir. A gente se cobre e a gente se culpa muito de um monte de coisa, né? É difícil tirar essa culpa das coisas. Assim. Demais. Mas pegar agora esse gancho, nós estávamos falando desse momento agora, tá super bom, as pessoas... né, mudou, né? As pessoas querem defendendo, se libertar. Tem muita gente não preconceituosa, mas ao mesmo tempo agora tem um outro lado, né? Do ódio. E que eu não me lembro de, quando eu era adolescente, ter tanta gente com ódio de gay, com ódio de negro, com ódio... O que aconteceu, tu acha? Por que foi agora? As pessoas sempre existiram, ou elas estavam no armário, ou agora alguém libertou elas? Na vida física, né? Na vida não virtual, eu não chamo vida real, porque hoje em dia a vida real é virtual e física. Mas na vida física, a gente vive em bolhas. Eu tenho próximo de mim as pessoas que têm vontades, como eu. Olha, Celo, beijo. Celo do Interfit. Eu tenho próximo de mim pessoas que têm propósitos, valores e modo de viver parecido com o meu. Eu não convivo com pessoas preconceituosas. Eu tiro elas, não importa se são familiares ou se não são. Claro, com 44 anos já tem isso aí, né? Claro, a gente claro. tem essa liberdade de, não, eu não quero conviver contigo, né? E muitas vezes, até mesmo em trabalho, eu abro mão de trabalhar com... Porque assim, ó, a minha marca sou eu. Né? Nas minhas redes sociais, a minha marca sou eu, é a Sara. É tu, claro. Eu preciso me identificar com uma marca que tenha propósitos, valores parecidos com os meus. Senão, não faz o menor sentido, né? Uma coisa que eu quero muito na minha vida é fazer sentido, sabe? É uma coisa que é necessária pra mim, que é o que mais me angustia. Eu preciso fazer sentido. Então, a gente vive numa bolha física. A gente faz a nossa bolha. Então a gente tá aqui com as pessoas à nossa volta. E a gente normalmente cresce com pessoas à nossa volta. A gente vai se relacionar com gente que a gente gosta, que pensa parecido. Só que a gente tem... As pessoas preconceituosas sempre existiram, né? As pessoas ignorantes sempre existiram. E essas pessoas hoje, elas têm a mesma voz que eu e tu no nosso grupo. Elas têm a mesma voz na minha orelha que a tua voz comigo falando agora, porque eu tô lendo elas ali na minha rede social. Na hora. Exatamente. O que eu vejo, assim, né? Eu tento analisar isso. Esses dias eu botei até no Twitter, e o Léo Jaime, né? Que eu sou super fã, e hoje em dia as redes sociais nos aproximaram, a gente conversa ali. Eu botei assim... Cara, alguém sabe se existe uma pesquisa, um estudo nesse momento, tentando explicar o porquê, ou tentando avaliar, ou tentando observar, né? O estudo leva mais tempo, tentando observar esse fenômeno do orgulho pela ignorância. As pessoas, elas são ignorantes, elas se orgulham. Pois é. E o Léo me respondeu um negócio assim, cara, eu espero que sim, porque a gente fica aqui só falando um pro outro, mas isso é um fenômeno que está acontecendo. Eu lembro que assim, ó, quando eu comecei na faculdade, principalmente de jornalismo, eu ficava vendo o pessoal falando de filmes que tinham visto, de livros que tinham lido, e eu queria ler esses livros, eu queria ver esses filmes, só que eu nunca fui aquela pessoa que consumiu tanta informação, tanta cultura como outros, né? Porque eu sou bem sozinha também, não me dedico tanto. Sim. E eu às vezes ficava meio envergonhada de não saber as coisas, mas eu era curiosa e queria saber. Só que algumas pessoas se sentem mal com o conhecimento das outras. Algumas pessoas se sentem até... Elas sabem que o seu preconceito é errado. Elas sentem. É impossível que um ser humano não saiba que ele não pode estar fazendo isso. É impossível que um ser humano... Não, é impossível que um ser humano...
É impossível que um ser humano seja racista e não entenda que está sendo racista, não consiga ver um privilégio branco, entendeu? Em relação a uma pessoa não branca. É impossível que uma pessoa se importe com quem eu, tu, outra pessoa Eu está me indo jantar, relaciona. ou está andando de Pois mão é. dada, ou o mais, né? Porque a gente tem poliamor de 2, 3, 4 pessoas. Isso. Cara, O que eu tenho a ver, cara? O que eu tenho a ver? pra mim, quanto mais gente amando e transando, mais feliz a gente vai estar. É energia, entendeu? Mas E feliz, né? O que tem a ver? O cara tem que ficar brabo que eu quero namorar um homem. O que tem a eu ver, acho né? que isso tem a ver com que não é um pouco mais profundo. Isso aí tem a ver com a pessoa. Ela agora, o diferente dá medo, né? Sair da zona de conforto dá medo. O convencional, não vou nem usar conservador, tá? Porque hoje, o que a gente chama de conservador não necessariamente é conservador. Não, Isso é outra coisa, né? Eu não vou entrar nesse ponto, tá? Eu não vou entrar nessa questão, porque a gente está em época pré-eleitoral, eu trabalho em rádio, então eu não vou. Vamos falar de gente, vamos falar de ser humano. A pessoa que está mais assim, mais dentro da sua caixinha, eu sei como é difícil a gente sair da zona de conforto, como dói, né? Como é bom a gente ficar confortável. Família, pai, mãe, filho. Se bem que hoje em dia pai, mãe e filho não, porque tem um monte de homem que vai embora, tem mulher que vai embora também, tem filho que não tem, que tá com o pai, mas não tá. Isso. Então, qualquer coisa que tira daquilo talvez faça com que a pessoa se sinta insegura, talvez faça com que a pessoa se sinta que ela... Ameaçada. A gente como ser humano é muito insignificante. A gente como ser humano é desse tamanhinho. E é muito difícil a gente ver que a gente é tão pequeno, né? A gente é tão insignificante. No universo a gente não é nada. Exatamente. Então quando tu diz que alguém é mal, quando tu diz que alguém... quando tu exerce o teu preconceito, né? Essa pessoa, ela tá... E aí tem outro que diz que ela tá certo, que ela pode ser preconceituosa. Ela se sente importante. Então esse vazio que ela tem... Olha, eu tô dando uma opinião, né? Esse vazio que ela tem dentro dela vai se preenchendo. E aí tem outro, aí tem outro, aí tem outro. E aí tem outro. Assim. E aí a gente senta, todo mundo num churrasco e fica fazendo piada, né? Isso. Piada de gay, piada de umas coisas que pra mim não tem mais a menor graça, isso, sabe? aquela bichinha, sei o quê. Nem vamos usar esses termos, tá? Pra não... Mas não Porque pra mim é muito agressivo, sabe? Não, hoje em dia isso aí dói no meu ouvido. É horrível. Total, sabe? Total. Aí tu vê uma mulher trans, um homem trans, lutando pra viver, lutando pra ter o seu emprego, pra estudar, pra amar. Gente, as pessoas acham que uma pessoa trans, por exemplo, um exemplo trans, assim, a minha tela tá apagando aqui, não sei porque. Tu travou agora. Será que tá ruim a tua internet? Agora tu voltou. O tempo todo. Não. Eu subi a tela aqui pra ver se eu conseguia fazer uma coisa, mas vamos ver. Porque ela tá apagando, ela tá entrando em modo... Quando... tipo assim, as pessoas ficam falando de pessoas trans como se elas fossem apenas isso 24 horas por dia. A gente conversou esses dias, né, sobre isso. Uma pessoa gay 24 horas por dia. Uma pessoa preta 24 horas por dia. Sim, eles são, mas não são só isso. Eles são profissionais, eles têm opinião sobre pessoas, sobre vida, sobre plantas, sobre luz, as coisas assim. Então, a gente tem que... Não, sobre a profissão dele. Ele é um radialista, ele é um músico, ele é um produtor. Ele tem opinião sobre gosto, sobre comida, sobre bebida. E aí a gente tem que tirar essas pessoas dessa... A gente tem que parar de botar gente em caixinhas. Né? A gente tem que parar de botar gente, a gente tem que parar de generalizar. Né? A gente tem que parar com essa coisa de... Eu acho tão incrível julgar alguém. Claro, se eu vejo alguém sendo grosseiro, se eu vejo alguém sendo racista, se eu vejo alguém sendo homofóbico, a pessoa está sendo isso, é um fato. Mas eu não posso dizer o porquê que ela está sendo isso. A gente está fazendo aqui hipóteses, né? Trabalhando com ideias hipotéticas hoje. É que o normal hoje em dia é aceitarmos o que vem pela nossa frente. Adroaldo, deveria ser normal aceitarmos o que vem pela nossa frente. O que não é da nossa vida não diz respeito a gente. Não diz respeito a gente, Quem não pediu opinião pra gente, a gente não tem que dar opinião. Tá bonita, tá feia, tá gorda, tá magra. Tá gorda, tá magra. Não tem que. Isso não é legal. Não é legal pra quê? Pra ti, né? Pra mim é super legal. Tá super legal. Super legal. As pessoas assim, eu tô falando pra ajudar. Não, pra ajudar tu fala assim,
eu posso te ajudar de alguma maneira? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar nesse Posso. momento? Tá bem? Tá legal? Tá feliz? Assim tu ajuda. Quando tiver algum problema, liga pra mim, manda um e-mail, manda um WhatsApp. É assim que a gente ajuda um amigo, entendeu? Boa. Claro, a gente tem 1 ou 2 amigos, tem uma esposa. A tua relação com a Ana é diferente. Vocês vão Sim. trocar e vão falar coisas diferentes. Entendeu? A Juliane vai ser bloqueada. Como é que a gente tira alguém do grupo? Já contaram a história do Gira. Pois é, Então, assim, as histórias dos giras, eu não sei se elas são permitidas pra essa hora aqui, Ju. Não sei, não lembro, não fui. Eu também não lembro. Não era eu. Não era eu. Nada era eu. Nada era eu. Mas assim. Então, assim, essa coisa da gente julgar o outro é muito, 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 muito perigosa. Assim, muito Pois é. perigosa. Eu tenho um primo que é homossexual, né? E ele já apanhou na rua porque ele tava com o namorado dele. Isso Tu já aconteceu, tipo assim, pensou? dentro da família. Sabe? E ele é um guri super bom, querido, amoroso. Eu não Apanhou porque sei. ele era gay. Eu não sei se tu é hétero ou bi, ou enfim, não importa também. Sim. Mas tu tem uma esposa mulher nesse momento, né? Sim. Eu tenho histórias com homens. Sim. E é maravilhoso andar de mão dada. É maravilhoso eu poder dar um beijo A hora que carinhoso quiser. na rua, entendeu? Aí a pessoa, mas ficam se agarrando. Gente, qualquer pessoa, né? Excessivamente na rua pode ser incômodo. Eu não olho, deixa a pessoa... Isso. Não. E não é questão de homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Mas agora, um beijo na boca, um abraço, ficar juntinho. Ai, coisa boa, sabe? Coisa boa. Então, não tem... Eu não consigo entender por que isso incomoda alguém. Tu sabe que hoje em dia, eu vejo... Olha que louco, né? Hoje em dia, quando eu vejo 2 caras na rua, aqui na Cidade Baixa, de mão dada, eu olho temendo por eles e eu fico tão triste disso estar acontecendo. Eu fico com medo por eles. Sim. E isso me maltrata de uma maneira incrível, sabe? Acho que eu nunca falei isso, assim. Pois é, eu fico, tipo assim, eu fico olhando em volta, sabe? Vai acontecer uma coisa com eles. Puta que pariu, que sabe? Mundo é esse, né? Que merda é isso, né? Que merda é isso. Eu cheguei em Porto Alegre, Cheguei em Porto Alegre no Bonfim, onde eu achava lindo as pessoas mão dada. Cara, às vezes eu chegava, eu não consegui fazer isso muitas vezes. Eu digo que eu fiz mais do que eu fiz mesmo. Mas eu morava na João Teles, que é a Rua do Ocidente. Nossa, então eu chegava no Ocidente. No meio, né? Tu morava no meio. Eu chegava assim. 3 da manhã, que era a hora que eu voltava da rádio, e chegava, e eu podia ir pro Ocidente sozinha. Por quê? Caminhando. Porque as festas gays... Não, e era festa gay na sexta-feira. Então, festa gay era muito mais tranquila pra mim, porque tanto homens quanto mulheres não eram tão agressivos quanto se eu fosse sozinha numa festa hétero. Põe uma mulher entrando sozinha numa festa hétero pra ver quanto tu vai ter que ficar ali, tem que ficar brigando. Claro. Não, entendeu? Eu ficava no balcão, conversava, se chegava um menino em mim. Na verdade, elas nem chegavam porque elas já sabiam se ia rolar ou não. Então, eu tava ali pra beber, pra curtir, pra dançar. Encontrava meus amigos, dançava. Era muito leve, sabe? Era muito bom, era muito divertido. Pois é, mas é que é engraçado porque, tipo assim, a gente evoluiu em algumas coisas e regrediu outras, né? E eu vou te dizer, uma geração de 20 e tantos anos, não toda, tá? Tem muita gente boa, claro. Mas eu vejo pessoas mais jovens, assim, bem retrógradas, sabe? Bem trancadas, assim. Trancadas, inclusive como tu trancou pra mim, tu tá me ouvindo? Voltou. Então, eu vejo isso muito acontecer, sabe? Oi, gente, tô vendo vocês entrando, assim. Eu me preocupo, porque se o menino... se tu olha e pensa algo é porque é diferente. Amarildo, é diferente pra ti. O diferente é sempre partindo do nosso ponto de vista. Só que o ponto de vista da Sara, o ponto de vista do Brisa e o ponto de vista do Amarildo pro diferente não é o certo. Porque certo e errado não existem. Quer dizer, não, peraí. Existem, né? A gente tem um conjunto de leis, a gente tem coisas que são erradas, mas assim, ó, certo e errado num relacionamento, quando a gente tá falando disso que a gente tá falando, entendeu? De relações, de orientação sexual, de gênero, não existe certo e errado. A gente não deveria nem perceber. Na realidade, deveríamos nem perceber. Mas, Amarildo, isso aí é uma questão de cultura. Eu tenho uma ex-enteada, que vai ser pra sempre, né? A minha quase filhota. Ela não vê isso que a gente vê. Ela é super normal, casais, entendeu? Não importa. Ela não tem a questão do racismo, porque ela cresceu desde pequena. Não vê. Quem ensina o certo e o errado são os pais. Vocês têm filhos, né? É o que eu faço com o Arthur e com a Júlia.
pra ser iguais. Eu vou me meter um pouquinho, porque a minha mãe tem um casal de amigos gays. Hoje eles têm 68, 65 anos, mais ou menos. E a gente frequentava a casa deles, eu era pequena. E eles eram casados, e aquilo ali pra mim sempre foi normal, entendeu? Hoje eu tenho 30 anos, mas eu sei que a minha geração ainda também é bem preconceituosa, sabe? Mas eu fui entender essas coisas, entender preconceito, entender que as pessoas tinham preconceito contra um casal do mesmo sexo quando eu já era adolescente. Porque quando eu era criança, eu frequentava a casa deles, inclusive a gente frequenta até hoje, e eles são casados, sabe? Então eu cresci com aquilo sendo normal, e eu acho que é o que deveria ser para todo mundo, sabe? Hoje em dia, Mas, Ana, e é o que a gente é uma tenta passar construção, pra né? cultura. É uma construção. Por quê? Aham. Porque assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho afilhados, já tive enteada. Uma coisa, os pais ensinam em casa, as crianças vão para a escola, e elas conversam com seus amiguinhos, que por sua vez também têm os pais. Então deve ser um trabalho grande conversar com os filhos toda vez que eles voltam para casa da escola, toda vez que eles voltam, né? E aí fazer aquele trabalho de apresentar o mundo para as crianças. Por isso que a arte é tão importante, sabe? Hoje em dia até a arte está sendo criticada. A arte, ela expande a nossa percepção. A arte não forma opinião, ela amplia a nossa percepção. A gente começa a sentir diferente. Eu estava muito tempo só olhando Netflix. Amo Netflix, tá? Mas essas telas aqui, eu parei de olhar filme. Filme mesmo, cinema. Agora a gente nem tá indo no cinema. E com a pandemia, tem um monte de festivais que estão grátis pela internet nos sites. E por causa da Zero Hora, eu comecei a descobrir. E aí eu descobri o Festival Varilux de Cinema Francês, que já acabou, infelizmente. Gente, teve um dia que eu tava olhando um filme, assim, ó, um filme incrível, que contava a história. Era um filme meio autobiográfico da diretora. A diretora tinha sido vítima de pedofilia pelo pai, tá? Porque pedofilia acontece muito dentro de casa, na França. Acho que e aí ela a maioria trabalhou. dentro de casa. Ela trabalhou isso tudo nesse filme. O filme é tão espetacular que eu tive que parar no meio porque eu chorava compulsivamente e estava me incomodando, eu estava buscando dentro de mim. Nossa. Porque ela falava, o filme não falava só isso, no meio do filme que tu te dá conta disso, mas era a relação contada de uma maneira assim incrível. A diretora hoje tem 62 anos. Ela contava a história dela criança, a história da mãe com o pai, a construção de uma questão misógina. Aí quando ela conhece o pai, ela já tem 14 anos, e ela põe no pai, assim, o cara perfeito. Gente, assim, ó, eu me lembro que era um sábado, eu fui na cozinha lavar louça chorando, eu vou lavar uma louça aqui, assim, ó. E, nossa, sabe? A arte é isso, a arte te toca de uma maneira incrível. Tu vai ver um quadro, tu vai ver... Logo depois que aconteceu o episódio aqui absurdo do Queer Museum, as pessoas não sabem o que elas estão falando, né? Enfim, eu fui pra Madrid depois. Já tinha ido uma vez, eu fui pela segunda vez. E aí, às vezes, eu adoro ir no museu, mas às vezes a gente tá com preguicinha, né? Quer tomar uma margarita na rua, não quer passar o dia todo no museu. Daí, outro dia eu vou no museu. Nessa ida, como tinha sido logo depois, eu passei o dia inteiro no Museu do Prado, que tu tem que pagar uma graninha, então é um dia que eu não vou comer tanto, né? Pra tá pagando dinheiro. Vai ter que comer fast food daí. Né? Não vou tomar meu vinhozinho. E eu comprei um livrinho e fiquei o dia inteiro e saí de lá assim, ó. E aí tu vai vendo que essas bobagens que falam de pornografia, cara, renascentista, tem coisas loucas. Muito piores. Criança. E aí tu fica ali um tempo, aí tu entende. Eu sempre fui mais difícil. Eu nunca fui tão tocada, porque eu não fui ensinada, tem que ensinar a entender arte, né? Então, eu sempre gostei muito de música, filme e literatura, mas essa parte dos quadros, eles demoraram pra chegar em mim. E ainda não pegam igual, tá? Tu precisa ficar um tempo na frente de um quadro pra ver, tu precisa ficar um tempo na frente de uma obra pra ver, né? Tu não tem que sair passando, correndo. E eu lembro que no Prado isso aconteceu, sabe? De eu ficar assim horas. Eu não lembro de nome de obra, não guardo essas coisas, né? Depois se eu olhar ali eu vejo. Mas tu ficou tocada. Eu fiquei tocada. Deixa eu ver só. Gente, eu me interpretei mal. Quando começa assim, eu já sei que tem que ver. Mas antes de ser hétero, a gente tem que ter muito cuidado com opinar sobre a sexualidade dos outros. A gente tem que ter a nossa opinião e ficar só pra nós. Adroaldo, sim, a opinião sobre sexualidade, ela tem que ser só sobre ti.
Tá certo? A tua opinião sobre sexualidade, tu não tem que opinar sobre a sexualidade do outro. Dos Imagina outros, se eu vou chegar agora e dizer alguma coisa. Eu chego pra com vergonha. Ô Brisa, Ana, eu acho que vocês. Sou meio gay, eu acho que vocês são meio gay. Acho que vocês são meio Não, gay. tipo assim, digamos que vocês contam. Sim, a bissexualidade, ela é real. Mas a Ana é bissexual assumida. Que é outra coisa, né? Os bis até um tempo era um grupo que ninguém via, né? Agora tem toda uma luta dentro. É putaria, entendeu? Desculpa não, as palavras, mas é assim que as pessoas viam. Mas não e até dentro do movimento LGBTQ+, há um movimento dos bis para serem entendidos como pessoas de direito, né? Pessoas de, olha, Isso. Não é porque eu fico com homem, fico com mulher, aí tem a discussão do pan e bi, mas Sim, assim, não que é putaria. Mas tem outra coisa também. Se um homem for se assumir bi, vão dizer que ele é guiado, né? Que ele é gay. Então, o homem bi, ele relata, assim, eu acompanho muitos, ele relata muito o preconceito quando ele vai ficar com uma mulher, porque muitas mulheres héteros não ficam com o homem bi porque ele tem relação com homens também. Não sabia disso. Mas você imagina, né? Todos nós temos preconceitos dentro da gente, né? A gente se educa, isso, né? A gente aprende, a gente muda culturalmente. Isso. E eu acompanho muito no Twitter. O Twitter me ajudou muito para isso, né? A gente vê os relatos que existem. A sexualidade, ela é fluida, né? A gente aprende a sexualidade. Tem coisas dentro da gente, a gente vai aprendendo. Pessoas que não aprenderam, que tiveram sempre reprimidos, normalmente homens muito reprimidos, casam cedo, usam de profissionais do sexo fora e não conseguem transar com a sua esposa, entendeu? Eu já tive relacionamentos mais jovem, que quando a gente estava namorando, quando a gente estava ficando era uma coisa, quando a gente começou a namorar, o sexo mudou. Que doideira. E eu, né, feliz, eu tô com meu namorado, que legal, que tesão, sexo. Sim. Que sexy, né? Legal. Claro. Agora namorada não pode mais. Não pode mais essa putaria louca. É tão louco, quem dera, né? Mas enfim. Falou, né? Cara, não era nada, era só uma questão de... são coisas simples, gente, eu não tô falando de nada maluco, eu tô falando daquela coisa gostosa, de criar uma coisa tua, Não, entendeu? A namorada não pode mais. Graças a Deus, isso aí também não tá mais perto de mim. Porque também tinha isso, né? Tu faz com a tua mulher é uma coisa e com as prostitutas é outra. Como é que pode? Profissionais do sexo, né? Que também tem que ter um respeito. Devido respeito. Também exatamente. tem. É muito engraçado, né? A gente aprendeu, nossa geração aprendeu que a gente é perfeito e a nossa volta estão os imperfeitos, entendeu? Isso, exatamente. Muito bom tu falar isso. Não sei o quê, isso é ruim. O lixeiro é ruim, né? Que mundo preguiça é esse, meu Deus? O nosso mundo, ele é plural, ele é cheio... Gente, todo mundo nasce... Todo mundo é igual, no sentido empiricamente, né? Porque na prática, nós não somos iguais. Nós três nós somos brancos, estamos em relacionamentos héteros, nós temos uma quantidade de privilegiado. Estamos aqui com uma conexão de internet, estamos numa cesta de noite, num drinkzinho, em casa, numa casa. Chuveiro quente. Tranquilo, entendeu? Cheio de comida na geladeira. Isso é privilégio. Mas por que eu trabalhei para isso? Não é isso. Não. Se eu entro numa loja, por exemplo, eu nunca me preocupo se eu tô com a minha carteira de identidade ou se eu vou mexer na minha bolsa. Exatamente. O meu amigo, um dos meus melhores amigos, meu melhor amigo é preto. Ele, aos 10 anos de idade, aprendeu que ele tem que sair com a carteira de identidade. O pai e a mãe teve que falar pro filho isso. Tu imagina um pai e uma mãe se preocupando que o seu filho não vai voltar para casa porque não saiu com a carteira de identidade. Imagina, ou então, assim, olha que dor, né? Teus amigos brancos podem correr, tu não pode. Olha só. Tu imagina, tu tem que contar. É um horror. Eu não sou mãe para obsessão, sabe? Dói. Tu imagina um troço desses. Ou então, assim, entrar na loja. Isso várias amigas minhas me disseram. Elas pegam o que elas têm que pegar da bolsa antes de entrar na loja. Porque se elas... Quantas vezes eu tô numa loja, pego meu celular na bolsa, põe de volta. Não tô nem aí. Vão achar que elas estão roubando. Se elas mexerem na bolsa, vai ter um segurança acompanhando elas. Imagina que coisa horrível, né, cara? Que tensão, tu tem que viver com isso o tempo todo, cara. Tu tem que viver e aí vai dizer que daí a gente não tem privilégio. Tem sim. A gente não tem privilégio, que a gente não tem uma dívida histórica. O Denis, claro que tem, né, o Denis, eu acho que o Denis é meu amigo. né,
É negro, Eu não né? posso entrar em loja com as mãos no bolso. E de mochila. É? Bah, Mão no bolso? Frio? Eu entro na loja com as mãos no bolso. Eu imagino, touca. imagino o Denis entrando na loja, mão no bolso, mochila e capuz. Né? não entra, ele é parado na porta, é um absurdo. Ou vai ficar com o cara atrás dele o tempo todo, ele não vai comprar e vai sair da loja de saco cheio. Que horrível, Assim, né, ó, cara? Que mundo horrível. As pessoas dizem, às vezes eu li uma coisa no Twitter assim, tipo, as pessoas têm que parar de falar nisso, porque a falar só aumenta o preconceito. Isso, é um exatamente. absurdo. Gente, Eu não, já é vi isso verdade. aí. A gente tem que lutar o tempo todo contra isso, cara. Aí tu não fala, mas o preconceito continua acontecendo. O Denis pode responder pra gente. Eles começaram a te seguir na loja, Denis, depois que começaram a falar no Twitter sobre isso? Não, né? Ele desde pequeno, o Denis vai dizer assim, olha aqui, eu não preciso de Twitter pra isso, porque desde pequeno isso acontece comigo. Agora eu tenho voz, agora eu tô falando. Entendeu? Aí tem um monte... É bem o que a Angela Davis diz, sabe? Tu não, hoje em dia não adianta mais tu só não ser racista, né? Só respeitar. Tem o Márcio, querida, que o Márcio tá falando sobre respeito, né? Gente, a gente tem que ser ativo. Tá? A gente tem que ser ativo, exatamente. A gente tem que ver, se a gente vê acontecer, a gente não pode fazer de conta que não é com a gente. A gente tem Não, a gente pode ser omisso, né? A gente pode ser omisso. A gente não pode ser omisso. Não pode ser omisso. Logo depois que... Eu sou muito ratinha de Twitter, assim. Eu sempre fico buscando o que tá acontecendo. Uns 2 anos depois do Trump assumir, 1 ano e meio, mais ou menos, começou a acontecer um fenômeno de uma hashtag nos Estados Unidos. Não era nem uma hashtag, tu achava assim, racist videos. Vídeos racistas. O que começou a acontecer lá? Com essa questão dos rednecks, né, dessa ascensão essa coisa do... Eu esqueci a palavra, que não é soberania branca, faltou a palavra aqui. Tipo do Ku Klux Klan, esses... Pois tem até um livro. Eles começaram a filmar. Hoje a gente está filmando aqui, mas isso nos Estados Unidos há quase 5 anos já está acontecendo. De tu filmar a situação, entendeu? De filmar o ataque racista. Quando vai abordar e está sendo filmado. Exatamente. Ou de policial, ou de autoridade. Supremacia. Supremacia branca, obrigada. Não, Adroaldo, isso é bobagem, Adroaldo. Não é falar no momento do preconceito. Falar, por favor, Adroaldo, tu tá aqui ouvindo a gente, tu tá assimilando isso. Falar diminui o preconceito. O que a gente tá falando tá entrando dentro do coração do Adroaldo, porque ele tá aqui ouvindo a gente, entendeu? Ele não tá aqui à toa. Ele tá entendendo. Pode ser que ele tente mudar alguma coisa dentro dele. Adroaldo, na hora que tu estiver tendo essa conversa com teus amigos, tu vai lembrar do que a gente tá falando e tu vai te dar conta de coisas. Porque foi assim comigo também. E pra mim tá assim com vocês também. Exatamente. E assim, é muito louco, porque daí o que acontecia? Dentro desses vídeos, começou a se debater o seguinte, normalmente tinha alguém que entrava na história, tá? E existe, até para tu te posicionar, tem maneiras de tu proteger a vítima e excluir o agressor. Eu sempre comecei a me perguntar o que eu vou fazer se eu ver isso. Eu até hoje não passei por isso, tá? Mas como é que eu vou reagir? Então, por exemplo, tu tem um cara que tá falando, que tá passando por uma situação de racismo, tá? Uma coisa que eu tenho que entrar mais dentro disso, tá? Olha aqui, ó. Tu fica de costas pro agressor, pro cara que tá sendo racista, e tu fica de frente pro agredido. Tá. E tu fala, não, isso não é legal, olha, o senhor tá sendo racista, o senhor saia daqui, o senhor se retire, o senhor pare. Né? Isso não é cabível, isso é um crime. No Brasil é crime. Aqui, ó. Aqui, ó. Por quê? Porque senão, aquela coisa, se a gente virar de costas pra vítima, a gente tem um processo todo mental de não virar. Tu acolhe ela, ela. E aí depois tu vai mantém o olhar com ela. Legal isso. Vai falando com o cara. Eu quero ler mais sobre isso, eu quero me informar mais sobre isso. Estou deixando aqui, se vocês souberem mais sobre isso também, por favor, dividam, mandem para mim por dentro, interessante, depois. Porque daí se tu vai fazer só com o agressor, tu não tá se importando com a vítima, né? Se tu tiver... Tu virar pro agressor... Tu tá entrando como agente daquela história. Não, a vítima... Tá sofrendo. É o principal. Linguagem corporal. É isso aí. O Denis tá dando show hoje. A vítima, tu tem que olhar pra ela, entendeu? O cara tem que ser calado, ele tem que sair. Porque normalmente o que acontece? Quando o cara começa a gritar, né, dando show, e normalmente o racista começa a gritar, ele gosta homofóbico, do show, né? Ele gosta do show. Aí vai ter aquelas pessoas que vão estar assim, né, vão estar olhando, e ele tem que estar todo mundo quieto, né, e tá todo mundo olhando pra ele vira o centro das atenções. Que legal. E a outra pessoa ficando cada vez menor. Não, ele tem que sair do centro das atenções
Ele tem que ser colocado no lugar dele, no lugar de um racista, de uma pessoa preconceituosa, de uma pessoa homofóbica. E a gente tem que olhar pra vítima. Pra vítima. A gente tem muita coisa pra aprender, né? Nossa. Olha só, já... Alguém falou assim, O Adroaldo, alguém que falou que qualquer coisa na internet. Fala, Sara. Querido, não, tava lendo o que o Adroaldo estamos conversando, gente. Tá dando certo, assim, a gente tá dando ideia. E tu tá aqui, Adroaldo, tu tá aqui. Tu tá aqui muito com a legal. gente. A gente já sabe que a gente tem coisas em comum. Tu não tá aqui pra dizer, pra contrariar só, sabe? Tu tá aqui pra entrar conosco. Isso é muito bom. O Sandro falou que agora com as tecnologias, qualquer coisa, bom ou ruim, ganha muita proporção na internet e tal. Mas isso é bom, porque o ruim a gente expõe o ruim e o bom exalta o bom. Olha que legal, olha o que aconteceu, sabe? Então essa coisa aí da a gente internet entra eu na acho que é história muito bom. A gente entra na história do cancelamento, né? Eu tenho pensado sobre isso também, assim, quando Agora, se tem um lado do cancelamento, tem duas coisas. Cancela na hora, mas os assuntos morrem. Então a gente tem que pensar muito sobre não ser ativista só de redes sociais. O que mais a gente pode fazer? Pequenas coisas que a gente pode fazer, tá? Nem todo mundo pode fazer grandes coisas, mas, gente, por exemplo, pagar um curso para uma pessoa, um curso simples de 50, 100 reais para uma pessoa de periferia que não tem acesso. São coisas que a gente pode fazer. Exatamente. E não levar uma coisa assim que me deixa assim atucanada. Eu trabalhei agora no meu aniversário em maio, eu não podia viajar, então eu comecei a entender um pouquinho como é que é a situação dos indígenas aqui no Rio Grande do Sul. O dia de fazer aniversário em maio? 4 de maio. Então e aí não é de gêmeos, graças a Deus. Não, sou taurina. E aí eu comecei a ver que o indígena, que também é uma pessoa não branca, né? Ele é simplesmente, ele é invisível pra gente. A gente acha que o indígena brota na Rua da Praia ou no Brick da Redenção. A gente não sabe onde eles vivem. A gente não sabe, a gente não sabe que eles trabalham com tecnologia, a gente não sabe qual é a história do Imbiá Guarani, entendeu? É muito, 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 muito complicado isso. Então, a gente precisa... aí as pessoas vão lá, vão dar... eu levei... Eu sei que não é por mal, mas a pessoa, eu levei um rancho, eles realmente precisam, muitas aldeias, não são tribos, são aldeias, elas vivem em situação precária, e eles vão lá e tiram uma foto com as pessoas, com criança recebendo e põe na internet. Não. Tu quer fazer que as pessoas doem? Tira uma foto com as tuas doações. Não expõe essas pessoas que estão recebendo. A gente falou sobre isso. Tem uns amigos meus fazendo umas coisas legais, mas eles vão lá e tiram a foto do cara com a... Não, criança, gente. Criança. Constrangedor para quem está recebendo. Todo mundo nessas fotos, por mais que precise, nunca tá assim sorridente, sabe? Só tá sorridente quem não tá recebendo para si. Quem tá recebendo por uma causa tá super sorridente recebendo. Isso, porque eu cheguei em casa pra si fica com vergonha. E não é legal. Mas eu não vou criticar o cara que tá fazendo alguma coisa, tá indo atrás de doações. Mas às vezes eu acho, não precisava fazer isso. Tirar a foto. Não precisava expor o outro. Não, eu tô rindo por uma história do Freitas aqui, ó. O Adroaldo faz aniversário dia 4 de maio. Adroaldo, tendo que conversar. Não, brincadeira. O Sandro Freitas disse que tava um cara lavando um carro na rua e mais um amigo pegamos a mangueira e demos um banho no racista. Muito bom. Sandro, me conta essa história por DM. Manda essa história por DM pra mim, só pra eu saber, né? Eu sou uma pacifista. Também acho que a violência também não acho legal, mas às vezes... gente, mas dar um banho não é uma violência. No racista às vezes, tem muitos vídeos de racista apanhando que, dá um orgulho, assim, dá uma coisa boa. Dá um prazerzinho, eu sei que tá errado, mas dá um prazer. Eu luto contra isso, tá? Porque não é só feio, é porque eu sou uma pessoa que tem raiva, eu já disse pra vocês, eu não sou uma pessoa perfeito, paz né? e amor. Perfeita. Então eu sei que a minha raiva, ela me atrapalha. Eu, Sara. Então eu, Sara, tento... Eu sei que o meu intelecto, se eu deixar ele trabalhar, ele vai me ajudar muito mais do que a minha raiva. Porque minha raiva, ela é um trator. E ela já foi muito tratora. Já fiz análises, um monte de coisa. Mas... tudo que eu vou dizer sobre isso. Não, o que tomara é que a gente... Eu sou a favor... Mas ele apanhou, paciência. Não, eu preferia... Assim, ó, o que eu preferia? Eu prefiro muito mais ver
um vídeo onde alguém, através de palavras e atos, assim, destrói o outro. Faça o cara sentir mal. Sabe assim, tu fica assim, vergonha alheia com pra esse cara vergonha ter do que que tu ouvir fez. isso. É como eu digo, né? O nosso intelecto, ele é ótimo para essas coisas, tá? A gente não precisa ser muito inteligente. Tu pode, sendo empático, inteligente no sentido de ter tanta informação, articulação, mas sendo empático, quanto mais empático tu é, mais tu consegue falar sobre essas coisas, sabe? Deixa eu ver, que recebeu um de menina que recebeu chocolate, que droga, tô aqui no interior da internet. A tua mãe, Ana. Josiana, jamais esquecerei. É minha mãe, ela tá lá em Quaraí. O Josiano Sandro. é muito legal. Josiano é o Varziano no Twitter. Não, Adroaldo, a gente é meio turrão. A gente é O meio taurino turrão. é muito teimoso. Não, o taurino é muito teimoso. Especialmente se a gente acha que a gente tem certeza de uma coisa. Então, o que eu digo pra ti que funcionou pra mim? Se educar, se educar, se educar, se educar, se educar, ler, tentar abrir a cabeça, tentar abrir a cabeça, tentar abrir a cabeça. A gente é muito cabeça fechada, né? A gente é muito turrão, mas a gente tem um coração bom. Então, quando a tua cabeça fecha muito, vai pro teu coração, porque ele abre, né? Então, teu coração abre e vai deixando a cabeça mais aberta também. Eu moro no Menino Deus e costumo entregar os alimentos de manhã no deslocamento do trabalho. Muitas vezes as pessoas de rua estão dormindo. Tu sabe, Sandro, que quando começou a pandemia, eu comecei a deixar arroz, feijão no carro. E aí eu me dei conta que tem muita gente na rua que não tem como fazer arroz e feijão. Não tem como fazer arroz e feijão, exatamente. Eu já não tem White como people fazer, não tem problems, fogão. né? É. E aí? Então o negócio é bolacha, coisas assim que a gente consiga... Sanduíche. Sara, tá a gente, difícil. olha só, a gente tem 3 minutos, viu como passou rápido? Adorei. A gente não falou do roteiro da Sara. O roteiro da Sara A gente falou tá outro falando dia, não tem problema. lá Roteiro da que falou lá no Sara.com, começo. @roteiro da Sara. Isso tudo é roteiro da Sara. Tá, e depois então a gente fala, vamos terminar, vamos falar nessa sessão, a gente fala Eu outro acho que dia. foi tão legal esse papo, foi um papo tão Foi bacana. muito bom. E quem quiser saber Muito bom mais, mesmo. @Sara Bodowski, @roteiro da Sara, roteiro-da-sara.com. Isso a gente... Acho que o papo que vocês trouxeram é um papo muito mais necessário nesse momento, sabe? Sim, eu fiquei bem feliz. exatamente. Ó. Não, claro, exatamente. Muito bom falar sobre isso. Olha só quantas pessoas ficaram tocadas sobre isso. Não, é que eu ia citar o lance do roteiro da Sara, que falou lá no início, que é o lance que tu leva da tua vida, que é aproveitar a vida. E o roteiro da Sara é isso, né? Eu quero que as pessoas onde é que tem aproveitem. comida boa, onde é que é legal visitar. Começou por causa disso, né? E hoje em dia ele tá assim, ó, tipo, o roteiro virou, não te cobra. Aproveita, faz o teu roteiro dentro de casa, sabe? Te curte, não te... Ai, minha casa tá uma bagunça, gente. Minha casa tá uma bagunça. E eu tinha que estar arrumando, mas a gente tá vivendo uma época tão difícil. Não consegui arrumar, azar. Engordou, quem é que não engordou? Tá, gente não engordou, azar. Eu engordei, tá? Então... Beijo, Veco. Veco. Veco, então, assim, ó... Veco, eu vou te chamar pra fazer a live, viu, Veco? Aí tem que fazer uma live com 5 pessoas, tem que fazer um Zoom. Eu adorei, vamos falar mais uma outra hora também. Adorei que a Ana participou, viu? Ela veio ali, ela veio participar. Eu nunca participo, adorei saber. Eu vi quando tu puxou eu vi quando tu puxou, jornalista, né? Eu vi quando tu dividiu. Tirou o fone. Me dá um tempinho que ela vem. Ai, Mas gente, essa foi ideia muito... mesmo, Márcio. É um papo no boteco de sexta-noite. Essa que era a ideia mesmo. É o boteco do Brisa, da Ana do Brisa. Isso aí, e aí a gente falar umas coisas importantes, assim, que nem isso daí. Foi... A gente falou quase 1 hora sobre isso, pra ver como é um assunto tão importante. Mas tu é famoso, Veco. Tu é mais famoso. Não, o Veco é muito famoso, porra. Tu é o primeiro guitarrista de Porto Alegre, Veco. Tô chamando ele de velho ainda. Olha aí, ó. Pô, legal, olha aqui. O importante legal, é ser feliz. Falta 1 minuto, vai encerrar. É ser feliz e deixar ser feliz. Então, gente, que legal, coisa boa. Que bom, Um beijão. desculpa eu fazer tu tirar o teu pijama na sexta-feira, mas foi muito Mas massa. eu queria provocar o pessoal pra fazer uma piadinha. Vai estar sem pijama, mas ninguém caiu. Foi péssima. Meu phishing não deu certo. Foi muito massa, obrigado, viu, Sara? Vamos fazer outra. Sara, tu é maravilhosa. Eu não. Beijo, gente. Obrigadão. Vai fazer uma live, vai ter que fazer uma live 2, porque ficou metade dos Vamos sim. Vamos sim. Tá. Combinado. Beijo, galera. Obrigado a todo mundo que participou aí. Foi muito legal. Tchau, gente. Bom fim de. Tchau.